Tecnologia é um assunto que costuma trazer paixões e ódios, né? Tem gente que até hoje em dia tá ficando com bode, porque tecnologia, ela tem trazido uma dissolução dos valores, porque as tecnologias estão fazendo as crianças ficarem loucas. Eu mesmo muitas vezes já postei fazendo alertas ao uso excessivo ou inadequado da tecnologia. Mas se nós pensarmos, as tecnologias elas têm muitas oportunidades. Hoje você pode fazer uma faculdade, hoje você pode visitar um museu, você pode se comunicar com pessoas, traduzir textos, você pode pesquisar assuntos que antes estariam totalmente fora do nosso alcance, você pode denunciar situações de maus tratos. No fundo, a tecnologia nos abre portas para um infinito de possibilidades. A questão é, dentro da minha casa, quais são os valores, né? Junto com a minha esposa, quais são nossos combinados e como é que a gente traz os filhos para todo mundo, de alguma forma, ficar consciente de um modo adequado de tecnologia. Porque o uso adequado da tecnologia, o uso saudável, não é só sobre quanto tempo de uso. Por exemplo, 1 hora de uso da tecnologia de madrugada, das 3 às 4, para uma criança que não dorme, um adolescente que de repente dia seguinte vai ter aula, é muito pior do que 1 hora num domingo à tarde. Então, algumas referências do tempo de tela, por exemplo, crianças até 6 anos não deveriam ter tela, de 6 a 12, de meia hora a 1 hora, acima de 12, de 1 a 2 horas. E segundo Michel Demurger, autor do livro Fábrica de Cretinos Digitais, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, ela já diz que é sem tela até 2 anos. Então, eu digo que é muito mais sobre o pai e a mãe perceber se o único recurso para a criança se acalmar ou se entreter for a tela, vai dar ruim, porque a gente está abrindo porta para um vício. Mas como eu falei, é mais do que apenas tempo cronológico. É assim, puxa, 15 minutos de tela durante um almoço perde a familiaridade, né? Meia hora de tela durante um passeio que um filho podia estar olhando as cores do mundo, conversando, sentindo, experimentando o estar junto, mesmo que em silêncio. Você reparou como hoje a gente desaprendeu a estar em silêncio? Então, eu sempre falo, não é só sobre o tempo do relógio, é sobre o tempo mental, que a gente chama de tempo lógico. Como é que a gente está presente na hora de estudar, de conversar, de descansar, de fazer uma atividade esportiva. Quando isso não é cuidado, é que a gente fala, puxa, está um uso irracional ou desmedido ou insalubre da tecnologia. Lembrando, quanto tempo? Eu procuro dizer sempre. Primeira infância é nada ou o mínimo possível. Essa ideia de muitos pais e mães hoje, de que assim, meu filho só acalma com a tecnologia, isso é um vício. Por quê? Se eu preciso de algo ou de alguém para manejar um estado emocional, isso é um dos fatores que configura vício. E aí é o pai e a mãe que tem que procurar um professor, uma leitura, um canal do YouTube, um coach, uma terapia, para reaprender a manejar a sua autoridade. Como é que faziam as mães há 20, 30 anos atrás? Às vezes com 2, 3, 4 filhos. O que elas falavam tinha voz, vez e valor. Então, muitas vezes o pai e a mãe atualmente cai nessa falácia da tecnologia, né, de que a tecnologia é o máximo, meu filho gosta e todo mundo usa, então vamos deixar a criançada se viciar. Não pode ter esse então. A gente tem que ter a força de um adulto protagonista, lembrar dos nossos valores e preservar a saúde mental das crianças. Não só em relação a tempo de uso, mas local. Igreja não é lugar, banheiro não é lugar, mesa de refeição não é lugar. Local de estudo não é lugar. Quando a gente está conversando não é lugar. Na hora de visitar um cinema, um espetáculo teatral, estou indo numa exposição fotográfica, não é lugar. Entende? Então assim, como regra básica, se eu estou desprezando, se eu não estou deixando de prezar, de valorizar, de cuidar uma pessoa ou uma oportunidade de aprender, crescer ou viver uma emoção sublime, não é para usar.
Nossa, são inúmeros os prejuízos do uso desmedido, insalubre e irracional da tecnologia. Hoje já há evidências, por exemplo, que o aumento da obesidade infantil e adolescente está ligado, direta e indiretamente. Primeiro porque a criança e o adolescente hoje dorme menos, porque fica ali com a tela, evita entrar no sono profundo. E como durante o sono a gente secreta uma série de hormônios, neurotransmissores, toda a fisiologia do corpo, ela está sendo revista. Então, só para te dar um exemplo, a leptina, que é um hormônio ligado à saciedade. Se a pessoa dorme mal, tem menos leptina, ela fica com mais fome, entende? Tanto é que quem trabalha com esporte ou modelos que precisam manter a forma, estarem via de regra naquele padrão mais magro do corpo, cuidado para algo mais skinny, mais magro, tem que dormir cedo. Atleta tem que dormir cedo. Porque a gente às vezes se engana de que o sono a gente não faz nada. Não, no sono o corpo se enriquece, ele se reestrutura, ele se regenera. Te dou um outro exemplo. Ao dormir mal, secreta menos melatonina, que fixa as memórias cerebrais, prejuízo na escola. Ao não tomar um café da manhã, ao não interagir de manhã, a criança deixa de aprender palavras, então ela perde vocabulário, perde interação humana, perde empatia, perde conexão. Ao usar muitos games e conteúdos violentos, aumenta a agressividade, diminui a empatia. Então, assim, são inúmeros os prejuízos do uso desmedido. A gente está numa época em que a gente está, de novo, caindo na falácia tecnológica. Primeiro, de que quanto mais é melhor. Segundo, que como todo mundo usa. Então, é esse então que a gente tem realmente que comprar a batalha contra o então. Porque é justamente do desejo do ser humano de pertencer, de ser como todo mundo é, que a gente se desautoriza a ser o pai e a mãe que realmente acredita que tem que ser. É o que eu falo. Se você realmente quer ter paz de espírito, é você pensar, se todo mundo soubesse como eu educo meu filho, eu ficaria orgulhoso? Se Deus conversasse comigo e me dissesse se Ele está orgulhoso do modo como eu estou educando as minhas crianças ou jovens, eu ficaria orgulhoso de chegar na frente de Deus e mostrar para Ele que eu estou seguindo uma educação espiritualizada? Se realmente eu deitar a cabeça no travesseiro e pensar, eu estou sendo o pai do qual eu realmente me orgulho? Quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a trazer a ética para a educação. Ética é o bem comum. Ética é o desejo, o compromisso, o olhar de que o que eu estou trazendo para o melhor é bom para mim, é bom para o outro. E não é bom nem para a criança, nem para o adolescente, nem para o pai e mãe, nem para a sociedade. Uma criança que cresça viciada, uma criança que cresça fechada, uma criança que cresça agressiva ou com medo de se expor, porque não construiu conexões humanas. Justamente pelo desejo de pertencer. Existem neuroses coletivas. Por exemplo, Viktor Frankl, o criador da logoterapia, ele fala que no século XIX a neurose coletiva era o drama, a histeria, as emoções à flor da pele. No século XX, a histeria coletiva, o drama coletivo, a neurose coletiva é o vazio existencial, a sensação que a vida não tem sentido. O nosso drama coletivo, a nossa neurose, nossa loucura atual é a gente querer ser feliz o tempo todo. E a gente querer o tempo todo se divertir, ter prazer. E aí a gente confunde muitas vezes a criança viciada com a criança feliz. O filho, de repente, jogando lá um game com um filho realmente saudável. Em nome de ser feliz, a gente está confundindo prazer com uma felicidade autêntica. Ser feliz é bom, é algo fantástico. Pessoas felizes vivem mais, são mais saudáveis, se realizam. Mas o que é a felicidade? Felicidade é exatamente um equilíbrio entre investir em prazeres e investir em propósitos. Esse é o papel de um pai e de uma mãe. Ajudar um filho e uma filha a focar as suas decisões no propósito. É bom para mim, é bom para todo mundo, é bom hoje, é bom amanhã. Isso é viver em propósito.